Vamos falar então da contratação do novo técnico do Santos? Vamos embora? Vamos falar sobre isso? Beleza. Gente, é o seguinte. Vou começar pelo lead, né? Pelo mais importante. Jorge Sampaoli está muito próximo de ser anunciado como novo técnico do Santos. E isso deve acontecer, a não ser que surja aí uma informação muito importante, inesperada, mas se tudo caminhar como me contaram hoje, Sampaoli deve ser anunciado nesta terça-feira como novo técnico do Santos. Essa é a situação, é o cenário atual. Por incrível que pareça, ele começa o dia em baixa. O presidente Marcelo Teixeira queria que insistissem, né, que o Pedro Martins, que outras pessoas da diretoria insistissem na contratação de Dorival Júnior ou de Tite. Dorival Júnior, primeira opção, Tite, a segunda opção. Renato Gaúcho, que era a segunda opção até a semana passada, depois que acertou com o Fluminense, saiu, né, de cenário, óbvio, e aí o Tite passou a ser a segunda opção. Dorival Júnior era a primeira, segunda era Tite. O resto eram apenas treinadores que estavam sendo avaliados aí como uma possível alternativa para esses treinadores. Sampaoli, que tinha aí a simpatia de vários dirigentes do Santos, praticamente não era mais discutido por conta do presidente Marcelo Teixeira, que enxergava Sampaoli como um técnico difícil, como um técnico de temperamento complicado, que poderia trazer problemas para o Santos, que poderia, enfim, mais atrapalhar do que ajudar. Embora ele reconhecesse que no Santos Sampaoli tenha feito aí um grande trabalho. Porém, com o desenrolar das negociações com o Tite, com o Dorival Júnior, que realmente não avançaram, nenhum dos dois, pelo menos foi essa a justificativa, tanto do Dorival quanto do Tite, para não aceitarem negociar com o Santos, a justificativa de que nenhum deles queria voltar a trabalhar ou quer voltar a trabalhar este ano. Eles querem dar um tempo, quem sabe apenas no segundo semestre eles pensam em voltar a trabalhar. Essa foi a justificativa, tanto do Dorival quanto do Tite, para negarem a proposta do Santos. Na verdade, eles nem chegaram a discutir questão de salário, tempo de contrato, nada disso, porque eles já de cara falaram que não queriam trabalhar este ano, principalmente nesse primeiro semestre. A diretoria do Santos, a pedido do presidente Marcelo Teixeira, insistiu, vinha insistindo, voltou a insistir nesta segunda-feira e não teve jeito. E aí a diretoria do Santos passou a trabalhar outros nomes. O presidente Marcelo Teixeira pediu sugestão para todos os seus dirigentes. Vários nomes foram colocados na mesa, inclusive do Fernando Diniz, inclusive do Odair Hellmann. Odair Hellmann teve uma passagem pífia por aqui, com 46% de aproveitamento apenas. Enfim, vários nomes pintaram. Até Felipão chegou a ser muito bem defendido. Felipão, que tem a simpatia do presidente Marcelo Teixeira, seria uma alternativa para o Tite. São técnicos de idade, né, semelhantes, são técnicos de modelo de jogo semelhantes. Enfim, vários nomes foram colocados na mesa. Só que nenhum virou unanimidade, nenhum encantou os olhos, né, encantou o presidente Marcelo Teixeira, como também não encantou a maioria dos dirigentes. E aí começaram a falar novamente em Jorge Sampaoli. Começaram as pessoas que já defendiam Sampaoli, com a falta, né, de opções, começaram, né, a pedir novamente que os seus colegas de diretoria pensassem melhor sobre Sampaoli. E aí o presidente Marcelo Teixeira deu, né, autorização para que um dirigente do Santos entrasse em contato com Sampaoli. E aí esse dirigente teve ótima impressão dessa conversa, dessa primeira conversa. E aí o presidente Marcelo Teixeira entrou no assunto, na conversa, as coisas começaram a evoluir rapidamente. E, segundo essa pessoa com quem eu conversei, aliás, eu conversei com duas pessoas que me falaram exatamente a mesma coisa. Segundo eles,
Jorge Sampaoli demonstrou tanta vontade de voltar que acabou convencendo o presidente Marcelo Teixeira. Aceitou praticamente todas as exigências do Santos, elogiou o elenco do Santos, falou muito bem do Pituca, do Soteldo, jogadores com quem ele trabalhou já na sua primeira passagem, falou bem de outros jogadores que estão no elenco do Santos, disse que o elenco do Santos é muito bom, que precisa apenas de alguns ajustes que podem ser feitos agora na janela do meio do ano, mas garantiu que com esse elenco ele consegue impor o sistema que ele conseguiu, que ele impôs em 2018 e 2019 com grande sucesso. Enfim, eu ouvi a seguinte frase de uma dessas pessoas com quem eu conversei hoje: ele está louco para vir, ele está louco para voltar, e isso acabou convencendo, amolecendo o coração do presidente Marcelo Teixeira, que tinha muita resistência ao nome de Sampaoli. Então, essas negociações que avançaram aí no final da tarde, essas negociações praticamente chegaram a um ponto que não tem mais o que discutir, porque o Sampaoli aceitou todas as condições. Eu não tenho detalhes desse contrato, não sei se é um contrato, ainda não me conseguiram confirmar se vai ser um contrato de 1 ano, um contrato de 2 anos, mas vai ser um contrato que está dentro do que o Santos propôs, do que o Santos exigiu, do que o Santos quer. E é por isso que o nome de Jorge Sampaoli avançou demais e deve ser confirmado como novo técnico do Santos nesta terça-feira. Pedro Martins, no final da tarde, também anunciou, a assessoria de imprensa do Santos anunciou que Pedro Martins, o CEO do clube, vai conceder uma entrevista coletiva por volta das 15 horas na Vila Belmiro e muito provavelmente teremos novidade, teremos o anúncio do novo treinador do Santos e muito provavelmente esse novo treinador do Santos deve ser o argentino Jorge Sampaoli. Eu confesso, sinceramente, que de todos esses treinadores que hoje estão aí no mercado, estão livres no mercado, treinadores que a gente sabe que trabalhariam, mesmo os estrangeiros, trabalhariam no futebol brasileiro, eu não tenho dúvida. Tecnicamente, é a melhor opção. Não só por ser um treinador experiente, por ser um treinador de time grande, de seleção brasileira, de Copa do Mundo, São Paulo dirigiu a Argentina já numa Copa do Mundo, mas por ter um estilo, um modelo, uma preferência de modelo de jogo muito parecida com que o modelo que a torcida do Santos, que o santista gosta. Então eu acho que esse é um casamento perfeito. A questão do Sampaoli, a restrição ao Sampaoli sempre foi pelo extracampo, pelo temperamento, pelas exigências, nunca foi pelo trabalho, mesmo por parte do presidente Marcelo Teixeira. Sempre foi uma questão do extracampo, do fora-campo. Mas, depois desse contato de hoje, que eles perceberam que o Sampaoli está aí com as orelhas baixas, não está tão, como eu diria, a vaidade dele não está tão aflorada, porque os últimos trabalhos do Sampaoli não foram bons, isso é verdade, tem que ser dito também. O Sampaoli não deu certo no Flamengo, o Sampaoli teve alguns bons momentos no futebol francês, mas, na verdade, ele está numa fase de baixa da carreira dele. E isso ajudou com que ele aceitasse as condições do Santos e talvez isso seja determinante para que esse acordo, esse acerto realmente aconteça. Então é isso, gente. Jorge Sampaoli, muito próximo de acertar o seu retorno ao Santos.